2025, o ano de lançamento do novo console da Nintendo, denominado até então como Nintendo Switch 2. Mas será que realmente vale a pena ainda investir no Nintendo Switch normal hoje em 2025? Vamos debater um pouquinho sobre isso, e aí eu vou entrevistar algumas pessoas para saber a opinião delas, e aí eu vou dar o meu ponto de vista sobre realmente valer ou não valer a pena comprar o Nintendo Switch agora, em 2025, com o novo Nintendo Switch 2 batendo aí na porta, previsto para anúncio em março. A senhora ainda pretende comprar o Nintendo Switch esse ano, com o lançamento do Switch 2 batendo aqui na porta? Senhora? Preferiu não responder. E você, pretende... Eu não falo com Bandeirantes. Senhora? Senhora? Volta aqui, senhora. Senhora? E o senhor vai comprar um Nintendo Switch ainda este ano? Não sei. Já você vai esperar o 2, né? É claro. Aparentemente as pessoas estão um pouco confusas ainda sobre a compra do novo Nintendo Switch, ou se vão comprar o Nintendo Switch normal ainda esse ano, e outras pessoas preferem nem opinar. Mas e aí, o que esperar do Nintendo Switch novo chegando agora este ano? Será que o preço vai vir de uma forma sugestível a ponto que vale a pena a gente estar comprando? Eu separei alguns resultados aqui de valores do lançamento do Nintendo Switch e dos concorrentes para a época. Não posso falar bem concorrentes, porque é meio desleal comparar a questão dos gráficos e tudo mais. Mas, entretanto, é a mesma geração. Então vamos dar uma conferida aqui nos valores, e aí você me diz o que esperar dessa questão do valor para agora, em 2025, para o sucessor do Nintendo Switch. Então, para a gente começar a nossa pesquisa aqui, eu separei pelo ChatGPT e pedi para ele simplesmente filtrar para mim os valores do PlayStation 4, do Xbox One para a época e do Nintendo Switch nos seus respectivos anos de lançamento. Mas depois, na verdade, o Wii U que saiu junto com o PS4 e com o Xbox One. Você tá falando besteira aí. Sim, gente, eu sei. O Wii U foi um fracasso comercial, apesar de ser um baita console, e lançou na mesma época do PS4 e do Xbox One. Entretanto, né, a gente sabe que a Nintendo lançou algum tempo depois do Nintendo Switch, que é praticamente para competir com essa geração, apesar de ele ser uma geração à frente ali desses dois, com uma qualidade menor, entretanto entregando muita coisa boa. Então o Play 4 foi lançado em novembro de 2013, lá nos Estados Unidos, depois ele chegou no Brasil, com o preço custando a $399, armazenamento de 500 pra época, ótimo. Armazenamento indiferente pra gente aqui. Já o Xbox One também foi lançado em 2013, também em novembro, junto com o Play 4, custando $499, e era uma versão que vinha com Kinect. Posteriormente eles lançaram uma outra versão sem o Kinect, custando $399 também, junto com o preço do PS4 ali. Então você tinha um diferencial, eu lembro muito bem disso. Já o Nintendo Switch foi lançado em 2017 apenas, ou seja, foram ali 4 anos depois do lançamento dos concorrentes, e foi lançado no dia 3 de março, custando $299. Ou seja, resumindo, por padrão, seguindo a lógica dos consoles da Nintendo, $100 a menos. Só que a gente precisa entender também outros fatores, sabe? A gente está trabalhando com valor de lançamento em dólar lá fora. Aqui no Brasil, os valores foram outros. E claro que eu pedi pro ChatGPT também trazer pra gente os valores oficiais aqui no Brasil. Sendo que o Play 4 foi lançado simultaneamente, tanto fora quanto aqui, chegando no Brasil em novembro de 2013 também, por apenas R$ 3.999. Já o Xbox ele já foi lançado depois, ele foi lançado em 6 de setembro de 2014, custando apenas R$ 2.999 com o Kinect incluso, ou seja, para o Brasil ficou mais barato do que a questão do valor do Play 4. Só que o Play 4 também caiu o valor depois, né? Já o Nintendo Switch, ele chegou custando em 2017, R$ 2.999. Comparado ao que a gente tinha do Xbox em 2014, o preço até que estava bom, porque a gente teve um aumento do dólar ali. Entretanto, com isso, a gente pode ter uma simulação breve do que esperar pro Nintendo Switch 2 lançando agora. Bom, no panorama geral, a gente tem hoje em dia os consoles custando bem menos, né? O Nintendo Switch você consegue achar ele às vezes em promoção abaixo de R$2.000, e isso contando o Switch OLED. O Switch Lite eu não vou nem entrar nessa conta aqui, porque eu acho que ele já realmente nem vale a pena mesmo. Então o Switch OLED se consegue às vezes por 1.800, 1.700, usando os cupons que aparecem geralmente nas promoções da Shopee ou em outros lugares, ou até mesmo alguma queima de estoque, coisa do gênero, e sai um valor bem bom. Claro que se isso contando sem você desbloquear o seu videogame, sem você pensar nessas questões. Já os outros aparelhos também caíram bastante. Você encontra hoje Play 5 Slim, por exemplo, sem leitor, por 3.000 e alguma coisa. Você encontra com leitor por 3.000 e alguma coisa também. O Xbox Series S subiu o preço na época. Eu lembro que eu paguei 1.800 nele, o preço parcelado, e hoje já tá custando 2 pau e pouco. E o Series X eu acho que tá 3 pau e pouco, 4.000, alguma coisa assim. O Series X eu já não sei dizer, me diz aí nos comentários
se você souber. Mas a gente tem essa questão ali. Baseado nisso tudo, vamos supor que seja essa questão de preço de lançamento do Switch 2 e ele chegue custando na média que era vendido o Switch no seu lançamento, custando ali os seus $299. Quanto que ficaria hoje $299 na cotação da gravação do vídeo, convertendo? Considerando que o dólar hoje na data da gravação do vídeo tá mais ou menos 6,15, porque a bolsa tá fechada no fim de semana. Então, se a gente considerar 299 como um preço inicial, considerando que a Nintendo vai manter os preços padrões, assim como foi no Wii U e no Switch 1, a gente pode ter ali uma conversão direta, e isso que a gente está convertendo diretamente, se você estiver comprando lá fora e trazendo, para mais ou menos R$ 1.840,55. Claro que isso vai incluir IOF de compra e tudo mais, porque se você comprar fora, você ainda vai pagar imposto estadual ali, dependendo de onde você estiver comprando. Se pedir para alguém trazer, então, meu amigo, vai entrar mais valores em cima disso, que são considerados os valores que a galera vai ganhar de comissão em cima. Afinal, isso aqui nunca vai ser o preço final. Por mais que você compre até mesmo no Paraguai, o valor da cotação do dólar lá vai ser outro para compra e ainda vai ter a comissão dos vendedores, dos lojistas em cima do aparelho. Então vamos considerar ali que no mercado paralelo, o mercado cinza, que não é oficial, ele seja vendido por volta de uns R$3.000. Seria um preço justo, comparado que hoje a gente consegue um Nintendo Switch por uma faixa de R$2.100, um OLED, ou às vezes até menos, como eu falei para vocês na questão das promoções. Se chegar nessa faixa de preço por uns 3.000 e pouquinho, vale a pena para você comprar um Switch 2 ao invés de um Nintendo Switch OLED hoje, que vai ficar ultrapassado praticamente, sendo que o sucessor tem tudo para rodar os jogos anteriores da biblioteca do Nintendo Switch atual? Claro que como nem tudo são flores, a gente está trabalhando com suposições. Então pode ser que o console chegue de fato de maneira, por exemplo, oficial, custando o que a gente tinha próximo dos lançamentos do PS5 ou até mesmo do Xbox Series, sendo na faixa ali de uns R$4.000. Até porque a Nintendo vai entregar muito mais tecnologia nesse aparelho, e os rumores dizem que vai entregar até aprimoramento por inteligência artificial, semelhante ao que a gente tem no DLSS. Afinal, o chip que vai ser mantido no Switch 2, tudo indica que ainda vai ser um chip Tegra da Nvidia, então a tecnologia da Nvidia vai ser aplicada no Switch 2, usando o DLSS para aprimoramento de upscale ou melhoria da qualidade da imagem, sem necessidade de fato de um hardware mais parrudo, assim entregando uma qualidade melhor de imagem para você, e aí te trazendo jogos mais parrudos, assim por dizer, no Switch 2. Então a questão é esperar. Se o Switch 2 chegar no mercado paralelo por 3.000 e pouquinho, talvez valha a pena comparado ao preço do OLED. Entretanto, a gente precisa lembrar que o OLED também vai cair de valor assim que o novo console for lançado. Só que a gente está trabalhando com um cenário onde ainda não foi lançado o Switch 2 e a gente está querendo saber se vale a pena ainda comprar um OLED. E a questão nesse ponto, pro meu ponto de vista, é a seguinte, referente a comprar um OLED ou comprar um Nintendo Switch 2. Este é o meu ponto de vista, não sei o de vocês, mas o meu ponto de vista atual sobre comprar um dos dois é este. Ainda bem que eu já tenho um deles aqui, que é o Nintendo Switch V1, para trazer conteúdo para vocês. Só que, voltando a essa questão de valer ou não valer a pena, vamos entrar no mérito de que, se você tem um Nintendo Switch, qual é o seu intuito para ele hoje em dia? Por exemplo, se eu tenho um Nintendo Switch, eu vou manter todos os meus jogos originais aqui. Eu sou um cara que tem muito dinheiro. Sou rica! Sim, você é um cara rico, por exemplo, ou ganha muito bem, consegue manter os jogos atuais. De repente, para você compensa esperar um pouquinho mais e comprar um novo console da Nintendo, porque por mais que seja mais caro, afinal, você tem dinheiro. Ou se o seu intuito é desbloquear o Nintendo Switch, eu acho que por hora, se você desbloqueia, é porque você não tem como ficar investindo nos jogos originais da Nintendo. Logo, talvez ainda assim valha muito a pena você comprar um Nintendo Switch OLED e deixar o Switch 2 para quando lançarem alguma coisa dele para desbloquear ou coisa do gênero. Mas resumindo essa ópera aqui, o que vai dizer de fato se vale ou não vale a pena vai ser o preço oficial lançado por ele ou o preço do mercado paralelo para você estar obtendo. Obviamente os jogos vão chegar custando o que já estão custando ou um pouco mais, porque é uma tecnologia mais nova, assim como os jogos de Play 5, por exemplo, são mais caros do que os jogos de Play 4, etc, etc. E a gente sabe que a Nintendo ela não costuma muito baixar o preço das coisas. Então não espere que com o lançamento de um Switch 2, por exemplo, os jogos de Nintendo Switch normal caiam o preço, assim como acontecia antigamente com os jogos de Wii U. Diz pra mim nos comentários se você vai comprar um Switch ainda este ano, ou vai aguardar o Switch 2, ou se você não vai comprar nenhum outro e vai esperar um pouquinho mais pra ver o que vai acontecer com o lançamento novo da Nintendo aí. Beleza? Então já vai deixando aquele seu like, faz a sua inscrição se novo por aqui e ativa o sininho de notificações pro YouTube te avisar quando soltar vídeo novo aqui no canal. Então é isso, valeu, falou e até mais. Fui!